Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Nesta semana, nós estamos recebendo com muito prazer o engenheiro Renato Gianola, presidente da Urbis Trânsito e Transporte. Renato, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. O prazer é meu, Laino, principalmente para a gente conversar sobre o assunto de mobilidade, que é o assunto que está, vamos dizer, podia dizer que está em moda no momento. A gente tem acompanhado um pouco pesquisa de opinião pública em várias cidades, em vários locais. Em algumas cidades, normalmente o problema é sempre saúde, segurança pública, alguma coisa nesse sentido. Eu percebo que à medida que as cidades crescem e se desenvolvem, como é o caso de Sorocaba, o grau de exigência das pessoas aumenta. E hoje, disparado em Sorocaba, o grande tema que a população exige é a mobilidade urbana. Mas eu percebo também que as pessoas fazem um pouco ainda de confusão o que é mobilidade urbana, que as pessoas acham que é só o carro, o trânsito, e não é isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa palavra, esse termo tão em moda, mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana em si é tudo que se move na cidade para a sua origem, para o seu destino. Então aí você vai entrar carga, pedestre, os veículos, inclusive é bom falar os pedestres também, e toda a infraestrutura para que isso aconteça. Então isso vira um monstro, ou seja, é coisa muito grande. O que está em voga hoje, o que mais se fala é mobilidade urbana sustentável. Então essa palavra sustentável, que também é uma palavra moderna, ela vem ao encontro de privilegiar o modo coletivo e o modo individual, seja a pé ou notadamente a bicicleta também, que está em voga hoje. Então, o termo sustentável junto com a mobilidade é o que a gente tem trabalhado e é o que a gente trabalhou, inclusive na execução do nosso plano de mobilidade, e o mundo inteiro está trabalhando nisso. Então, repetindo, não esquecendo da carga também no sustentável, mas a ordem seria assim, o pedestre, né, depois a bicicleta, depois o coletivo, o transporte coletivo, depois o transporte de carga e depois o transporte individual. A ordem de prioridade no sistema de mobilidade. Nós tivemos recentemente aqui, semana passada, uma audiência pública sobre mobilidade urbana, plano diretor, enfim, a sociedade civil opinando sobre isso. E a gente percebe também que não está tendo um consenso, cada um está querendo ver o seu lado, porque o poder aquisitivo do sorocabano aumentou muito nos últimos anos. E é óbvio, o sujeito compra o carro, ele quer ter carro, é um sonho de consumo do brasileiro. Aquele que tem o poder aquisitivo para conseguir realizar imediatamente. Como é que se lida, você como presidente da Urbis, que tem que gerenciar isso, como é que se lida com essa quantidade de carro que acaba chegando em Sorocaba todo dia, né? Então, e chega em Sorocaba 80 carros novos. Alguns por dificuldade de circulação saem, mas são 80 carros novos incorporados à frota. Então isso é difícil. Agora você falou bem, ninguém é contra e não podemos ser contra, porque se a gente for contra a indústria automobilística e a aquisição do carro, nós vamos destruir o país economicamente. Quer dizer, a gente sabe disso. Na verdade, o que se tem de mais moderno é a gente restringir um pouco não a aquisição do veículo, mas restringir o uso do veículo. Então, em algumas horas durante o dia, para você fazer as atitudes ou as condições que você precisa fazer do cidadão diariamente, aquelas mais cotidianas, que se faça com um modo coletivo e que também se use mais andar a pé, né? E aí sim entra boas condições da calçada também, que é um trabalho a ser feito, acessibilidade. Então, como você falou bem, a gente não tem como a gente ir contra a questão econômica mundial e que o Brasil também está, que é o incentivo a venda, vamos dizer, ou a compra do veículo particular e que todo mundo quer. Acabou virando status hoje, a gente sabe disso. Mas simplesmente a gente tem que pensar em restringir um pouco o uso para que a gente passe a usar o coletivo e a gente consiga circular melhor nas cidades. Mas a gente também percebe que à medida que a pessoa compra o carro, o cidadão compra o seu automóvel, além de comprar o carro, que lhe dá uma certa tranquilidade de ir, de voltar para casa, ele quer parar na porta. Então ele quer parar na porta da escola, ele quer parar na porta do trabalho, ele quer parar na porta da diversão. E isso daí é impossível, nós não temos, é uma questão física, nós não temos espaço para tudo isso. Esse trabalho de educação, de aculturar as pessoas a isso, é feito por vocês?
Então, é feito, agora é difícil o convencimento de mudar a pessoa no hábito. Por isso que eu falei que tem que andar mais a pé. Não é andar a pé para deixar o carro na garagem, é deixar o carro longe e andar um pouco a pé. Algum espaço a pé. Na verdade, eu até brincava com meu pai, que meu pai é uma pessoa que quando ele chega em algum polo gerador, vai a algum teatro, algum cinema, ele está andando a 3, 4 quarteirões, ele encontra uma vaga, ele para. Eu sou o tipo da pessoa, vou confessar, como os nossos ouvintes são também, ainda tem que passar em frente para ver se tem uma vaga mais próxima, aí você dá 2, 3 voltas, e aí você vai parar lá atrás, onde você pararia na vaga, e às vezes perdeu até aquela vaga lá atrás, porque a vaga já ficou mais atrás ainda. Então, essa vaga atrás que eu estou falando aqui, é para a pessoa caminhar até o polo gerador. Já tem casos, inclusive, e é necessidade, consta no nosso plano diretor, que sexta passada tivemos apresentando, na segunda audiência, a questão do gerenciamento do estacionamento. Tá? Muitos lugares, inclusive, esse gerenciamento até é informatizado no sentido de no seu celular, no seu smartphone, você conseguir saber se tem vaga na região central, você nem entra no centro. Ou então você já vai quase especificamente àquela vaga. Isso ainda está longe de acontecer, até nas grandes cidades de São Paulo, mas já existe no exterior, e isso consta do nosso plano, constou do plano de mobilidade, até para um horizonte de 2020, 2027, mas a gente constou porque é uma tecnologia disponível. Assim como também a informação ao usuário, chamado de wayfinding, quer dizer, você conseguir ter para o usuário aonde fica um teatro, onde fica um cinema, polos turísticos ou não, mas para o usuário que está caminhando também, ele saber aonde ele vai, e o cara de bicicleta também saber onde vai, né? Não só a informação para o carro particular das avenidas, mas para o usuário que caminha. Então, o plano diretor consta de tudo isso e eu acho que isso daí, claro, que mesmo sendo no futuro, é obrigação da gente planejar. Agora, você falou bem, mudar comportamento, que eu acho que é a grande saída para a segurança de trânsito, a grande saída, é muito difícil. A gente tem que ir paulatinamente, a gente vai chegar lá um dia. Porque eu ouço aí nos jornais de rádio, vejo, às vezes no jornal impresso, as pessoas falam, não, porque o presidente da URBS, ele não resolve o problema. Mas, não querendo defender o Renato, mas ponderando, as pessoas precisam se ajudar também, precisam aprender a conviver nesse coletivo para a cidade ser um pouco melhor. A cidade, ela não é feita pelo poder público, ela é feita pela coletividade, né? Não, exatamente. A gente tenta gerenciar com a equipe que está lá dentro, quer dizer, não sou nem eu sozinho. Tem alguns problemas, a gente sabe, hoje as redes sociais falam, eu parei de ficar comentando na rede social, porque a rede social às vezes é muito violenta nos comentários com a gente, mas eu leio praticamente tudo que está lá, entende? E a gente tem o Fale Conosco, diversos canais de comunicação, e que a gente vê porque os problemas existem, né? Se é algum lugar que a gente não vai resolver, é trabalhar no poder público, porque a gente tem tantos problemas para resolver, não tem verba suficiente para fazer. Agora a gente tem que fazer o melhor possível, não é o Renato, não é o Gianola que está lá, né? Mas a gente tenta fazer e com as melhores práticas e técnicas. Práticas que a gente copia, na verdade, do exterior, tem muita coisa aí, tem a Inglaterra, que é o pai da questão do trânsito, do transporte, outros caminhos, outros países. E as técnicas hoje, a eletrônica, as técnicas mais avançadas, os radares, a questão de você poder pôr rota alternativa para quem trabalha com carro, a questão de você ter no smartphone já os horários. Sorocaba já vai, provavelmente esse ano, lançar o tempo real. Já tem 25 pontos de abrigos, o tempo real que a pessoa passa, quem já está passando pela rua vê em alguns abrigos aquele painel de LED. Os terminais de ônibus já tem, né, os painéis para informar o horário em tempo real, porque toda a frota tem GPS. E agora a gente vai para o smartphone para informar também, em que pese algumas áreas de sombra, do GPS, a gente vai implantar isso. Poucas cidades no país têm. Essa tecnologia ajuda e facilita e dá qualidade. Agora é bom que você fale. A turma critica muito aqui porque quem conhece outros lugares, principalmente no Brasil, aí alivia um pouco a crítica. É claro que sempre tem crítica e precisa ter, né? A mobilidade é sempre criticada para sempre ser melhor. Mas quem faz a comparação, né, a gente só pode medir alguma coisa comparando. Sim. Então quem só usa o nosso sistema de transporte tem que sempre querer o melhor. Quem usou outro, às vezes a gente vai em reuniões e percebe aí que o pessoal que está em São Paulo ou em até outra cidade do mesmo porte, aí avalia e fala, pô, vocês falam que tem congestionamento aqui, você fala que tem ônibus lotado, né? E tem congestionamento, tem ônibus lotado, em menor escala do que outras cidades, é claro, maiores. Então, o que eu falo, sempre na comparação, e é difícil realmente. O que a gente tem que mudar, repito aqui, já falei na outra resposta, mudar o comportamento do cidadão. O cidadão tem que reconhecer que ele, que nem você falou, ele faz parte da sociedade e o poder público local, o governo que está governando naqueles 4 anos, apenas está gerenciando os problemas e tentar resolvê-los. Nós estamos conversando com o engenheiro Renato Gianola, presidente da URBS Trânsito e Transporte aqui de Sorocaba, falando sobre mobilidade urbana, sobre trânsito. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Senza fine
mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe esse tempo, Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Estamos de volta com o cenário desta semana aqui na Local TV, conversando com o engenheiro Renato Gianola, falando sobre mobilidade urbana, sobre trânsito, sobre essa loucura toda que a cidade de Sorocaba hoje enfrenta. Na última campanha eleitoral, uma das vedetes do horário eleitoral era o BRT, um sistema já adotado em Curitiba e é bom, eu gosto de destacar que é um sistema, não é? As pessoas acham que o BRT é um ônibus grande que vai resolver o problema dele. Como é que está a questão do BRT? E as pessoas também não sabem exatamente que o BRT não surgiu aqui em Sorocaba, essa ideia, agora na eleição, o porquê o prefeito Panunzio ganhou. Já é uma coisa que você vem há algum tempo desenvolvendo lá na Urbs, né, Renato? Primeiro é importante dizer que o BRT, quer dizer, uma sigla nova aí em inglês, que significa ônibus rápido, né, o Bus Rapid Transit, quer dizer, na verdade, ela foi aprimorada como sigla, mas esse corredor de ônibus, na verdade, quem lançou praticamente, quase que mundialmente, que foi conhecido, é Curitiba. Curitiba já tinha isso na década de 70, né, o IPU que estudava. Então, depois mudou a sigla, e a sigla já fala, quer dizer, é um sistema, não é o tipo de ônibus. Uhum. Os ônibus, é claro que andam, são ônibus mais especiais, mas, na verdade, é um sistema de transporte. Inclusive, as linhas alimentadoras, que alimenta o tronco, que seria o BRT, que seria o corredor exclusivo, são linhas alimentadoras normais que serão adaptadas para que isso funcione. Então o BRT é um sistema geral. Mas você falou bem, nós entramos já há algum tempo, a gente vem estudando isso, e antes, até academicamente, a gente pensava em colocar um BRT quando atingisse 6 mil, 7 mil passageiros por hora por sentido, algum corredor de ônibus. Mas isso academicamente foi mudando, porque aí o BRT ficou assim, hoje você usa BRT com 3 mil, 2 mil passageiros hora sentido, até 100 mil, né, que seria o caso até de Bogotá, o Transmilênio, que é o maior BRT da América Latina e um exemplo para o mundo. Por que isso? Porque começou a congestionar, o papo anterior nosso, tem tanto carro na rua, que não é só a capacidade de transporte em matéria de passageiro que exige um sistema estruturado. Então, para dar fluidez em função dos carros particulares, mesmo que com menos demanda, a gente consiga colocar um corredor. Então o BRT é um sistema onde pode ter corredor exclusivo no meio de canteiro, onde pode ter faixas exclusivas também, menos utilizadas, e também o ônibus próximo ao corredor, que será o nosso modelo, até pelas limitações viárias. Então ele vai correr no corredor, o corredor se mantém, ele corre paralelo na última pista encostada ao corredor, com porta à esquerda, ainda para se definir se vai ser plataforma alta ou não. Se for plataforma alta, a porta abre, o usuário entra na altura da porta. Se for plataforma baixa, a porta é baixa também e ele entra como entra agora na porta direita. A grosso modo, para o nosso telespectador entender um pouquinho, porque a maioria está em São Paulo, vê as coisas, seria o sistema de descida do ônibus na Rebouças, por exemplo, onde o fluxo de trânsito à direita continua e os pontos são no meio da avenida e as pessoas descem pelo lado esquerdo. É isso? Na verdade, a gente está... Aí tem uma crítica até internacional, porque não está definindo bem o que é BRT. Colocaram até o BRT ouro, o BRT prata, e fica duro, porque quem não pega o ouro pensa que não tem BRT. Há uma crítica nessa consideração do BRT enquanto sistema internacionalmente. Mas o nosso caso é o da Rebouças, só que o da Rebouças especificamente tem os pontos e abrigos mais simples, nós pretendemos talvez fechar, tipo o metrô agora, a linha de metrô que é fechada com vidro, e talvez a plataforma alta. Não está definido porque a viabilidade econômica dos participantes das PPPs, que é um outro assunto, né, que nós vamos fazer via PPP, parceria público-privada, que vai nos informar ou vai nos apresentar um projeto de melhorar a viabilidade. Repito então, é aquele da Rebouças, para quem está em São Paulo, né, que vai funcionar e em alguns trechos, quando ele sair do corredor,
por exemplo, na Zona Leste, que é a Avenida São Paulo, um bom trecho, e no Campolim, ele entra em faixa exclusiva. Tá. Por isso, basicamente, ele vai ter porta dos dois lados, que quando ele entrar no corredor, ele vai parar na calçada com tratamento melhor do que hoje, mas com um abrigo semelhante ao que está hoje, mais bem tratado, mas semelhante. Então ali ele pega o passageiro na porta direita, entrando no corredor, ele usa a porta esquerda e trafega na última pista, a pista de maior velocidade, que será só para ônibus, sobrando 2 faixas nas avenidas para o carro particular. E qual a demanda de transporte coletivo hoje em Sorocaba? Quantos usuários nós temos no transporte coletivo? Então, para falar número redondo, nós temos 5 milhões de viagens ou de usuários dia. Falo viagens porque o usuário pode andar 2, 3 vezes por dia, ele computa como se fosse uma pessoa andando 4 vezes. Uhum. Então são 5 milhões de passagens, né, de usuários, de viagens dia, com 2 milhões e meio, desculpe, mês, 5 milhões e mês. Isso dá um pouquinho pelo dia útil, mais de 200 mil por dia. Né? E são 2 milhões e meio de quilômetros rodados na cidade para levar toda essa demanda. Eu me recordo que há algum tempo, alguns anos passados, isso aí já foi mais. Chegou a mais de 6 já. Isso lá atrás, vamos dizer, eu falei que a partir de novembro completei 30 anos mexendo com transporte público, desde a época de empresa privada, empresa de ônibus. E eu lembro que na empresa de ônibus, naquela época, se transportou mais de 6 milhões de passageiros. Então, realmente tivemos uma queda. Isso é o reflexo da compra do veículo particular e do não incentivo ao uso do transporte e a deteriorização do transporte. O transporte foi piorando, quer dizer, agora ultimamente os ônibus são novos, os empresários entram nas licitações com ônibus novos. A época inflacionária fez com que o empresário entendesse muito mal essa situação lá atrás. Então, houve uma deteriorização muito grande. Não por falha do empresário. O empresário está aí para operar e para ganhar o seu dinheiro naturalmente, de uma maneira normal. O sistema é capitalista. Exatamente, mas por falha do poder público. O poder público lá atrás, muito antigamente, tinha pouca fiscalização. E aqui vem uma crítica geral, assim, eu acho que os poderes públicos ainda têm pouca gente capacitada em nível de Brasil para trabalhar com transporte. Eu tenho a oportunidade de estar presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes, vamos ter uma reunião aí logo a semana que vem em Curitiba. São 3 reuniões por ano. E aí todos os secretários realmente reclamaram disso. Perdeu-se a mão de obra qualificada. Então, algumas faculdades de engenharia estão querendo colocar agora a faculdade de mobilidade. A engenharia de mobilidade urbana. Né? Então, já tem em Santa Catarina, tem outros lugares aí pipocando, e se pensa em colocar a engenharia de mobilidade urbana, que hoje é nível de pós-graduação ou nível de cursos extracurriculares. Então, é o que eu falei para você, depende de uma boa gestão. A cidade que tem uma boa gestão do transporte toma conta que o serviço é público e tem que ser muito bem gerenciado pelo poder público. Né? Exemplos de Curitiba, exemplos das grandes capitais, e aí, modéstia à parte, exemplo de Sorocaba, que desde 1989 passou o gerenciamento à URBS, e a gente vem tocando dessa maneira, tentando fazer o melhor possível. E esse é a minha impressão, é muito mais fácil você manter o corpo técnico por um bom tempo, que são quase os mesmos que estão lá, você administra, você preside, mas a equipe é basicamente aquela que eu conheci lá em 1990, ainda que está lá na URBS, facilitando esse trabalho. Estou conversando com o engenheiro Renato Gianola no cenário desta semana, falando sobre trânsito, mobilidade urbana. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso último bloco. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o cenário, conversando com o engenheiro Renato Gianola, falando sobre trânsito, mobilidade. A gente já falou sobre a quantidade de carros, sobre o BRT. Nesse último bloco, vamos falar especificamente de Sorocaba e coisas que eu encontro as pessoas e elas sempre indagam. Por exemplo,
Uma coisa que eu acho que já está resolvida, porque muito já se tirou do centro da cidade, pouca coisa já não tem em toda a cidade, nas diversas regiões, então não há essa grande necessidade de todo mundo ir para o centro da cidade. Mas, por exemplo, a Rua da Penha. Todo mundo quer parar no centro da cidade, como nós já falamos, na Rua da Penha, que é mais fácil, porque está ali perto, e quer que ela tenha fluidez. Como é que faz isso? Não faz. Então, não faz, e a Rua da Penha não é para ter fluidez, até para ter fluidez, mas é uma fluidez baixa, e quem entrar na Rua da Penha tem que saber que vai andar devagar, por enquanto ainda devagar por causa do congestionamento, por causa do semáforo e fundamentalmente por causa do pedestre, que a gente falou na mobilidade sustentável lá no primeiro bloco e eu volto a falar agora. Então já se prevê, que ali tem um problema de drenagem também a se fazer, mas eu já vi alguns desenhos, a gente também rabiscou algumas coisas, de fazer da Rua da Penha um traffic calming, que é uma situação de acalmar o tráfego, da engenharia de tráfego, onde você coloca mais sinuoso, proibir o estacionamento e fazer mais sinuoso para que ande mais devagar ainda. Tá. Alguns condomínios fechados já estão colocando cones nas ruas, na verdade é uma operação de tráfego. É uma chicane, exatamente, é uma situação de traffic calming que o próprio nome já diz, você acalma o tráfego para dar mais segurança. E mais segurança onde? Não é com veículo, é mais segurança para os pedestres. Então, pode ser que num prazo maior, a Rua da Penha, em alguns trechos, o problema são acessibilidades em alguns edifícios comerciais, mas também de moradias. Então a gente tem que sempre tomar o cuidado para não estagnar, nem a parte comercial e nem a parte de moradia. Mas eu acho que no futuro essa Rua da Penha pode virar um calçadão com acessos restritos. Ela ainda é importante para o sistema viário ali, aí perpendicular lá em Monsenhor João Soares, ainda tem uma importância boa no escoamento. Mas que quem use a Rua da Penha sabe que pelas escolas, etc., tem que andar devagar e tem que ter paciência ali. Quer dizer, você entrou na Rua da Penha, você sabe que é um tráfego totalmente local. Esse é um caso. Agora tem um outro caso. Zoraida Marques Pérez, Gisele Constantino, o crescimento nessa região com novos shoppings, novos empreendimentos, novos tudo, e aquilo tem que desovar para cá. E só tem o viaduto Jorge Guilherme Seja. Exatamente. Como é que faz ali? Então ali tem duas coisas. Primeiro, que quando a gente fala em mobilidade também, ela é tão ampla que tem que mexer com o uso do solo. Então, por isso que o nosso plano, que foi apresentado sexta-feira última, na segunda e última edição, na Câmara, ele fala sobre a integração do plano de mobilidade com a integração do plano diretor físico-territorial. Uma coisa tem a ver com a outra. Então, por exemplo, condomínios que se fecham em muros, nada contra fechar as ruas que viram condomínio, mas a gente precisava pensar entre os muros deixar uma rua, quer dizer, para que ceda uma rua para se passar. Nós temos um exemplo lá, eu morei lá, na verdade, nós temos saindo ali da região da prefeitura para vir pela Avenida São Paulo, nós temos um grande condomínio ali, que a avenida principal também foi fechada, então você não tem uma ligação. E aqui no Campolim a mesma coisa. Então, aqui nós estamos fazendo gestão ao governo do estado, primeiro para garantir, e parece que agora está bem adiantado, parece que tem um empreendimento que vai se adiantar, na João Wagner Way, a gente conseguir ali, parece que já está bem negociado ali, alguma medida mitigadora, e junto com o estado, a gente conseguir fazer ali uma passagem da João Wagner Way para a região do lado de lá, no Campolim, chamado Campolim, que vai aliviar. Fora isso, consta no nosso plano também, quando você está descendo o Campolim, você, para não chegar na Barão do Tatuí, você entrar à direita, ali para atingir a Silvio Campolim, ali onde tem a delegacia ali em cima. Alguma coisa assim. Quer dizer, você descendo ali, perto ali da parte de baixo, Silvio Campolim, da parte de lanches ali, da parte baixa, você desviar à direita e já ganhar a Arthur Fonseca, até com uma duplicação em frente à escola também, porque hoje quando você desce ali do Colégio Objetivo, você desce, você não consegue passar em frente, você tem que virar e faz umas curvas. Então, facilitar. Isso porque nós temos duas grandes escolas que exatamente. O fluxo de veículos é o polo gerador que a gente chama. Isso também tem a ver com mobilidade. Você fazer uma lei específica, Sorocaba não tem especificamente uma lei de polo gerador de tráfego. Ou seja, exigir estacionamentos para esse polo gerador, acima de 500 vagas, outras exigências, e que a gente desvie as vias arteriais que você falou, para que a gente contemple ali a faixa exclusiva de ônibus, mesmo que à direita ainda, e no futuro no centro, para fazer com que ali seja um corredor arterial, e no corredor arterial o transporte coletivo. O mais importante do plano diretor talvez seja o TOD, que é uma sigla em inglês que diz que você faz o desenvolvimento na cidade orientado pelo transporte, coisa que Curitiba fez também lá na década de 70. Os corredores de Curitiba, você pode construir prédios altos onde tem o corredor de ônibus. Nas vias paralelas, que é só de carro, diminui a capacidade de construção, vamos dizer assim, o nível de andares por fluxo. Então tem toda uma coerência entre o uso do solo e transporte. E o que tem de mais moderno hoje é até assim
o transporte orientar o desenvolvimento, com as operações urbanas tipo Porto Maravilha aí no Rio de Janeiro, como o Parque da Cidade de São Paulo, essas operações urbanas, que também são umas coisas interessantes e contemplam do nosso plano também de mobilidade urbana. E aí, mais uma, isso nós já falamos, mas não aprofundamos. Estacionamento. Nós temos poucas vagas de estacionamento. Os particulares também são poucos. A gente vê cidades aí fora do Brasil que tem muita coisa subterrânea. Aqui eu acho que não tem nem condição de fazer isso. Tem como fazer bolsões e de alguma forma essa pessoa ter o acesso a partir de bolsões de estacionamento para as outras localidades? As outras localidades e para o transporte coletivo. Tá. Bolsões de estacionamento próximos a anéis viários, que o transporte traga o cidadão para cá. Aí ele deixa o uso do veículo, mas não de deixar de usar por um certo período, por uma certa rota, por uma parte da rota. Pode ser subterrâneo, como garagens subterrâneas, pode ser bolsões particulares. Nós também temos que mexer, e este ano vamos mexer na lei da Zona Azul, para a gente regulamentar a Zona Azul, que a Zona Azul não está funcionando como a gente queria, faz tempo que a gente está mexendo, então vamos enviar de novo o projeto de lei para a Câmara para desenvolver a Zona Azul. É bom até que ele seja compatível com o BRT, porque alguns corredores não vão permitir o estacionamento, não é justo que a Zona Azul saísse antes. Então agora vamos fazer tudo ao mesmo tempo, ver onde sobra o estacionamento. Mas você falou muito bem, embora você dizer que cada empreendimento tem que ter muito estacionamento, alguns lugares do mundo, exemplo de Portland, etc., e mesmo Nova York, no novo Trade Center, etc., que eles não estão exigindo mais estacionamento. Então tem grandes apartamentos nos Estados Unidos que tem assim uma vaga na garagem, 2 vagas. Né? Outro dia eu abri um jornal do Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca estava vendendo. E para dizer da venda de um apartamentozinho assim super barato, você imagina da Barra, ele começava a dizer que tinha 16 vagas na garagem. Então uma frota. Nós estamos dizendo assim, nós estamos começando a propaganda para dizer que tem vaga. O mundo mais desenvolvido, nós vamos chegar lá um dia, já está pondo 1 ou 2 vagas. Eu brinco com os alunos de engenharia que se eles projetarem um apartamento naquele porte da Barra que a gente viu, com 1 ou 2 vagas, eles são demitidos na hora, né, até como estagiário, porque tem que pôr mais vagas. Ainda estamos nesse caminho, mas o mundo está virando. Agora você fala, pô, mas então você está dizendo que no World Trade Center lá não tem praticamente estacionamento? Pode não ter, mas tem uma estação de metrô dentro dele. Então é isso que está indo, quer dizer, você não tem estacionamento, você tem que dar, quando você restringe o particular, você tem que dar condição para o coletivo para que a pessoa possa fazer a opção de uso. Infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, mas nós vamos acompanhar isso, Renato, foi a segunda audiência pública, o desenvolvimento disso vai ser acompanhado, a gente vai conversar muito ainda sobre isso aqui. Eu sei que você é uma das pessoas que mais entende de transporte coletivo no Brasil, e não sou eu que estou falando, são os seus pares aí do Brasil inteiro, e tenho certeza que essa questão está em boas mãos. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, fizemos a última audiência, mas vamos mandar um projeto de lei para a Câmara e haverá, com certeza, na mão dos vereadores, outras tantas discussões a respeito. Eu agradeço, né? E nós vamos ficando por aqui com o cenário dessa semana. Conversamos com o engenheiro Renato Gianola, presidente da Urbis Trânsito e Transportes. Semana que vem, um novo programa, cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Eu espero todos vocês. Até lá.